Pronto, acho que agora sim. Tava testando até para ver se tava tudo certinho. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria, né? Eu trouxe uma convidada que é uma pessoa muito especial, que eu conheci aí durante a minha jornada de cursos, né? Quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu estudo bastante e de uma forma ou de outra a gente tem que buscar, né? Ah, entrou! Vamos lá, vamos aguardar. Ai, Olá, oi! tudo Eu falei, ai, bem, gente, Márcia? tomara que essa internet funcione. Eu fiquei morrendo de medo da internet. Ai, nem me fale, nem A me última, fale. Vai a funcionar, última, tem que a funcionar. última live que eu fiz foi com uma colega Ah, minha. Ela é psicóloga e tal, e foi muito legal porque a gente falou sobre ansiedade no retorno do trabalho. Só que não sei sim. por que o Instagram dela não mostra o rosto dela, então só foi com voz só, assim. Então foi Nossa, muito triste. Você tá bem? tô bem, graças a Deus. Que A iluminação tá bom. boa? Tá ótimo. Você é chiquérrima, né, Ah, querida? Desculpa. tá joia. Você é É porque aqui para maravilhosa. mim parece meio Não, escura não, ainda. mas tá bom, tá ótimo, tá certinho, tá Beleza. certinho. Então Ó, vamos Viva Mais lá. 60 entrou. Gente, hoje eu trouxe uma convidada, vou apresentar para vocês só um pouquinho, porque Uhum. quem é a convidada é que tem que falar. Então, hoje a gente trouxe a Neide. Ela é uma pessoa muito querida, que, como eu coloquei no post, eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite. O assunto também é um assunto que eu acho que é muito importante, não só para as pessoas que pensam em aposentadoria, mas também como as pessoas que um dia virão a se aposentar, né? E até a gente considerando aí essa geração que às vezes nem pensa muito em aposentadoria, ter um olhar para o futuro, para ver como é que a gente tem que fazer para se planejar, para ter pelo menos lá na frente uma vida mais tranquila. Aí a gente não está falando de milhões de dólares, mas pelo menos para as pessoas se organizarem e ter uma paz de espírito, né? Porque eu acho que quando a gente fica mais velha é uma das coisas que a gente busca, ter tranquilidade, tá? Então, Neide, muito obrigada, Sim. gratidão por você estar aqui no meu Insta, estou muito feliz. E aí eu queria, como é que vai acontecer? Eu queria que você se apresentasse, falasse da sua carreira, e daí para frente é com você, como você se planejou, e aí você conta a sua experiência, depois dá uma dica para a galera e que eu espero que todo mundo aproveite bastante aí a informação. Se não vê agora, vê depois, não tem problema. Vamos lá, é com você. Exatamente. Então, boa noite, Márcia, e todos que estão nos assistindo e que virão assistir, né? Sim. Eu sou Neide Arantes, mato-grossense, sou casada, tenho 3 filhos, e os 3 já também casados, tenho 5 netos, Nossa, que delícia! e 5 netos. sim, 5 netos. Que Ah, são assim um prêmio para essa nova fase, né? A fase da oh, senioridade. A Ana está aqui assistindo, ela tem netos também, sabe o que que é isso? É um presente. A gente, como diz, vivenciar a nossa posteridade, né? é verdade. Então, é muito bacana. E sou também profissional, né? Ah, Então, assim, eu gosto sempre de me apresentar primeiro como pessoa para depois falar do profissional. Por quê? sim. Veio de uma transição, de várias transições, na verdade. Passei por Ah, 3 transições de carreira caramba! e desde muito cedo comecei a trabalhar. Sempre gostei de aprender, de trabalhar, né? Terminei minha Ah, faculdade de administração de empresas com 21 anos, quando o curso estava começando aqui em Mato Grosso e tal. nossa. E ali naquela profissão eu trabalhei por 19 anos, sabe? Era uma época, Márcia, assim, diferente, né? Que ainda não tinha Uhum. concurso público, a gente saía da faculdade já
já trazia. Boa noite, meninas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Nanda, minha filha, está aqui. Ai, que linda, Fernanda Arantes, obrigada, Nanda. minha companheira, minha Olha a Cássia, sócia. que delícia. A Então, Cássia a gente estudou. é, e aí, na época, era muito assim diferente você ter um trabalho. Na época, a gente procurava emprego, É né? verdade, é Que era verdade. aquele formato Uhum, de trabalho que era para você se sustentar. Então, os sim, pais já direcionavam, a gente já alugava, né? Falava assim, orientava dentro do que era o contexto mesmo da época. sim, Você vai entrar nesse curso para você fazer um concurso, de preferência, em bancos estatais, tipo Caixa Econômica, Banco aham, do Brasil, grandes estatais de saneamento, energia elétrica, telefone, que na época existia, né? aham, E quando você entrava, você tinha um planejamento ali, na verdade, um planejamento mais assim, informal, vamos dizer, de sim, ficar ali até se aposentar. Então, eu fiquei tá. nessa empresa de saneamento por 19 anos, até que veio um processo de municipalização e tal, e nós Hum, fomos obrigados a fazermos uma transição. E ali eu já vi várias situações assim que me levaram a acender um tilt, né? Como diz, eu não quero isso para mim, como diz, ficar muito tempo num trabalho e que a pessoa só faça aquilo. E sim, quando tivemos o nosso contrato rescindido, eu vi várias pessoas adoecerem, pessoas que nossa, até é morreram verdade. porque não sabiam fazer outra coisa, sabe? A Nossa, essa altura, quando esse evento formalizou efetivamente, eu já uhum, estava fazendo uma outra faculdade, porque eu já me antecipei e fiz minha transição sem nem pensar que eu estava fazendo transição, nada. é. Eu falo que é Uma a coisa, consciência da inconsciência, né? exato. A necessidade, a vontade de trabalhar em outra coisa, de conhecer e não ficar também à mercê de uma coisa que não existia mais, né? Ficar Sim, é lamentando. verdade. Fui fazer um Aham, curso de Direito e aí terminei o curso e tal, com muita dificuldade, porque já era casada com os filhos ah, é adolescentes, verdade. né? Eu tinha Uhum. 36 anos quando eu entrei. E aí eu saí, fui Uau! advogar, exerci a advocacia por um ano, 2 anos aproximadamente. Nessa época, meu marido já tinha aposentado, montou o escritório, e eu fui Aham. trabalhar com ele. Mas duas coisas. Primeiro, o trabalhar em família é sempre um desafio, né? Sim, com E certeza. depois, é, e também assim, coisas que eu vi assim, a dedicação, a divisão do meu tempo entre o trabalho, o escritório e a minha casa, a nossa casa, Aham. Uhum. estava meio que desequilibrado também, sabe? Ah, tá. Então eu percebi que para mim naquele momento o mais importante era dar uma recuada para eu Hum, poder cumprir meu papel melhor também dentro de casa, né? Porque sim, sim. escritório, quem trabalha em escritório de advocacia sabe, você começa a produzir à noite, é quando para tudo, É verdade. todo o fluxo, né, do dia a dia, de ir de fora, audiência, essa coisa. Então, eu ia Uhum. estender aqui até, mas eu sempre gostei, Márcia, sempre gostei, assim, de todas as mudanças, todos os trabalhos que eu fiz, eu me entregava, assim, de corpo e alma. Essa é a Neide. Essa é a Neide, e é verdade. A gente sente Isso, isso, viu, Neide? É isso, eu sinto essa isso. energia sua, assim, é muito legal. A Ah, vontade que de legal. querer fazer as coisas, isso a gente sente, vê. Sim. E o que eu resolvia fazer, eu ia atender um estagiário, por exemplo, lá na universidade, eu parecia que eu estava ganhando 1 milhão com aquela causa, sabe? Eu abraçava Aham. e ia com unhas e dentes e tal. Até muito passional para advogado. Então eu vi que. Bom, aí eu resolvi fazer concurso, Ah. para justamente fazer ser equilibrada, virei concurseira no meio da gurizada lá, no meio Eita! do. Foi ótimo. Aham. Foi ótima aquela troca de energia e tudo, aprendi muito. A Neuzinha Rondó, minha irmã, seja bem-vinda, Ai, que irmã. linda! Ela Que já é aposentada gostoso. também. Minha aluna, ó, boa E noite, professora, que delícia. Meus alunos entrando aí, ó. A legal, meu Clarice, ela sobrinho falou que também, precisa das Tiago, seja suas bem-vindo. dicas.
Opa, vamos embora. Então vamos lá. Então, Ah, é assim, para concluir essa história, eu passei por essas fases, aí virei a concurseira e tudo, e passei no concurso público do Tribunal Eleitoral em caramba. 2005, assumi uma Uhum. vaga no interior do estado. Aí foi outro tipo de transição, né? Porque eu fui Eu viver uma imagino. vida totalmente diferente do que era daqui, morar sozinha, longe de casa, fazendo um trabalho em uma cidade que eu nunca tinha feito, mas Sem enfrentei. os E filhos? hoje, sem os filhos, fui morar sozinha. Uau! Meu Era Deus! 200 quilômetros mais ou menos aqui da capital, né? Passada. Então eles iam assim, uma vez por semana. Mas Meu Deus! assim, é como diz, sabe, Márcia, tem coisas que a gente olha para trás, hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu acho que não era eu. Era assim. Mas era. Era assim. Ah, E assim, na hora, tudo fazia muito sentido, apesar, não sim. vou falar para você, e isso eu quero deixar bem claro aqui na live, inclusive, dizer assim, que tudo é muito fácil. Não. Foi uma Não mesmo. decisão difícil, sofrida, pensei, inclusive, em abandonar, abrir mão da minha Uhum. vaga no concurso, Olha. sabe? Por Uhum. conta desse sacrifício, dessa mudança que ia exigir. Mas aí eu ponderei pelo esforço que eu tinha feito até aquele momento, né? Aí eu Sim. vi que não valeria a pena. Seria jogar fora todo o meu trabalho. E eu não poderia correr de alguma coisa sem antes experimentar. É Então verdade. eu Faz passo, sentido. eu enfrentei, né? E de lá para Uhum. cá eu fiquei lá um ano e pouquinho, aí entrei em concurso de remoção, acabei vindo para Cuiabá e tal, e me aposentei tem 2 anos. Então isso hoje para mim, olha assim, foi de muita validade, sabe? Muita. Nossa, Então, super. tem coisas assim que eu falei assim, gente, você tem que fazer na vida, porque o duro do arrependimento é do que você não fez, Também né? acho. Concordo. Tamo junto. É, então, quando chegou essa fase da aposentadoria, que é o tema da nossa conversa, eu até trouxe assim, os tópicos e tudo, mas vou falar do Ah, que eu fica pensei, que tranquila. é justamente em cima disso que eu vivenciei. Uhum. Quando eu me deparei com a possibilidade de me aposentar, eu levei um susto muito grande, sabe? Ah, Muito grande, porque me deparei assim com, pá, é o fim. é verdade, né? É Porque uma você, sensação, né? trabalhando, você adquire. Hã? Não É entendi? uma sensação de fim, né? De fim, de fim. Porque você vai trabalhando, você adquire uma identidade, né? A gente fala, o próprio crachá é uma representação, né? Um crachá é uma Nossa, é referência verdade. forte. Ah, eu conheço a Márcia do banco tal, a Márcia do instituto, a Márcia da. Você liga a pessoa a uma instituição, a um trabalho, Verdade. Tem ao razão. papel profissional que ela exerce, né? Uhum. Então ali eu vi assim, puxa, cadê eu agora, né? Quer dizer, quem que eu vou ser essa pessoa? Aí a Clarice está dizendo, é essa sensação que está É, tendo. Super ela tá normal, nesse Clarice, momento, calma. é. Uhum. É, calma, porque tudo se ajeita desde que a gente observe esse espaço, sabe? Pelo menos assim, valeu muito a pena para mim, e aqui eu tenho como comprovar a Ana Rita, que está participando aqui conosco, do Viva 60 Mais, foi a minha coach de transição de carreira, na época Ah, que eu me deparei com essa situação e me vi assim, o que que eu quero? Eu via o que eu uhum. não queria. Eu não Sim. queria ficar parada. Ah, sabe, aquela coisa, você preencheu um cadastro e falar assim, o que que você, profissão? Aposentada. Eu falei, pelo amor de Deus, não dá. Adorei. Até porque aposentado não é profissão, vamos respeitar. Eu me Gostei. meto, sabe? Eu falo, não, alguma outra coisa eu tenho que ser, menos escrever lá, aposentada, inativa. Inativa para mim é um horror, né? Pelo amor de Adorei. Deus. Não Aham. dá para você viver assim. E as pessoas Ah, rotulam mesmo, né? Até a gente vai falar da é, questão do preconceito. é verdade, tem E razão. quando eu me deparei com esse quadro, com essa perspectiva, Ah, eu falei, não, não é isso que eu quero.
Eu não sabia exatamente o que eu queria na época, mas eu sabia o que eu não queria, sabe? Uhum, uhum. Aí, Jô, dólar. Dólar Aquela sem pessoa acento. do lar. Nada, Adorei. nada contra, né? Muito Quem é do lar. bom. Mas, para mim, não encaixava, né? Sim, Assim, com todo respeito, mas assim, cada um tem que ver o que faz sentido para lógico. si. Isso, Sim. né, é um E tá detalhe tudo bem. importante. Tem Uhum. que estar tudo bem. Se a pessoa, inclusive, nessa fase, resolve, eu quero aposentar e quero cuidar da minha casa. Ok, gente, porque isso também é um trabalho, E né? como? Quero simplesmente cuidar dos meus netos, eu quero me dedicar para... Beleza. Só que Uhum. assim, tem que olhar para isso e identificar aquilo que de fato faz sentido, né? É Bom, aí verdade, é então, verdade. nessa fase dessa transição, eu identifiquei, senti assim, um chamado, uma vontade de olhar o coaching, porque estava muita gente falando, tinha colegas que estavam Uhum. falando e tal, e eu senti, eu falo assim, eu sigo muito minha intuição. Quando eu sinto que Isso. eu tenho que ir por uma direção e eu sigo essa intuição, sempre dá certo, sabe? Legal. E eu fui nessa direção, fui fazer um curso aí em São Paulo e Uhum. me identifiquei muito. Eu falei, é isso que eu quero, Que é isso que eu quero. delícia. Eu sei o Mas que é assim, ainda isso. estava nebuloso, você sabe, né? O Eu negócio, o sei. bichinho, quando morde, Isso. pega, Picou já era. não sai. Já era. E aí eu comecei essa carreira e tudo, ainda trabalhando no nicho do coaching executivo, mas assim, Uhum. ainda não estava bem assentado em mim. Falei, ainda não estou Tá, fazendo exatamente isso antes de me aposentar. tá bom. Aí eu peguei e fui fazer, eu fui fazer até uma formação complementar lá com o Maurício Sampaio, no instituto dele, online, Uhum. Uhum. e me identifiquei muito com o coaching de carreira, né? Ah, Eu que falei, legal. gente, eu já tenho uma história de vida, eu estou sentindo isso na pele, eu acho que outras pessoas devem estar também. E o coaching de carreira após aposentadoria é um dos recortes, é uma das possibilidades, né, de nicho. Sim. Uhum. Eu falei, eu acho que eu vou por esse lado aí. E aí eu Uhum. fui fazer o processo de transição e fiz questão de fazer um processo de transição comigo para eu ser a Uhum. cliente, né? E aí Verdade. escolhi a Ana Rita, que é uma pessoa assim super gabaritada, qualificada, estudiosa, sensível e que foi uma parceiraça minha nessa transição, né? E me ajudou muito a fixar aqueles pontos que eu ainda estava assim, meio nebuloso para mim, né? Uhum. Então, eu penso assim, que quando a pessoa está prestes a entrar nessa fase, o que acontece? Ela tem que, em primeiro lugar, justamente, trazer para a consciência esse Sim. momento da vida dela, Tá. sabe? Me honrou, te honrei mesmo, viu, Ana? Você sabe disso. Que lindo, né? Isso é o melhor Ah, presente de quem trabalha com esse tipo de segmento, né? É ver seu coach falar é. isso, né? Hoje, quando eu vejo isso, as pessoas falando quanto que eu estou contribuindo com essas fases, aí meu filho entrou aqui também, o Eu Felipe vi, tão Arantes, lindo, né? beijo, lindo. Gostoso. Então, gostoso demais. Então, essa fase foi muito importante, que me ajudou a me fortalecer. Então, quando chegou a oficialização, e nesse momento então, eu fiz todo esse planejamento. Quando E... foi oficializado esse evento, eu já estava assim super encaminhada, que eu Uhum. comecei a atividade no coaching em 2013, me Tá. aposentei em 2018, sabe? Claro que eu estava Nossa! assim, dando passos, né? Dando Aham. passos, porque eu tinha um horário para cumprir, eu tinha tarefas, o eleitoral, ainda mais ano eleitoral, é muito puxado, e Puxado, eu né? trabalhava em gabinete, com Nossa. processos, tudo com prazo, aquela coisa, mudança de legislação, taraná. Mas, Uau. enfim, uma coisa que eu defini ali, e isso eu já deixo a primeira dica aqui para as pessoas que estão assistindo. Você quer se aposentar e você, primeira pergunta que eu me fiz assim, o que eu quero fazer? Eu quero continuar nesta área, porque trabalhar, ser ativa, é uma coisa que para mim já era ponto pacífico. Agora, Sim. com o quê?
Eu tinha a possibilidade de continuar na área jurídica, na qual eu estava me aposentando, né? Inclusive na Uhum. minha família, meus dois filhos e meu esposo têm escritório de advocacia bem Uhum. estruturado aqui em Cuiabá, graças a Deus. Quer dizer, eu tinha a possibilidade claríssima de partir para esse nicho e tranquilo, né? Uhum. Mas eu decidi que eu não queria mais naquela área, sabe? Tá. Naquele nicho do jurídico. Que eu queria era uma coisa diferente que lidasse justamente com as pessoas, Uhum. desenvolvimento de pessoas, que eu sempre gostei. Aí eu lembrei que eu já tinha trabalhado em área de capacitação, sabe? Eu Caramba. inventava projetos já na área de saneamento onde eu trabalhava, e eu sempre gostei de ver o crescimento, ajudar o crescimento das pessoas. Isso me dava um gás, assim, uma Que legal. alegria interior muito grande. Então eu Uhum. resgatei isso. E o processo Hum, de coaching me ajudou muito a enxergar esse tipo de é coisa, né? verdade. Esses Uhum. ângulos. Então, esse primeiro ponto de trazer para a consciência, eu acho muito importante, sabe? Tá. Porque você, na aposentadoria, você rompe com dois papéis, vamos dizer assim. Porque, na verdade, um deles é o papel de pai e mãe, que Uhum. geralmente aparecem essas notificações aqui para você ou não? Aparece, aparece. É, a Clarice falou que tá Ai, ai, travada, ai. mas para mim tá normal. Talvez é o Ah, dela. Mas pode ir, tá normal. para mim também está Aqui, normal. aqui por enquanto tá normal. Beleza. Então, aí, porque quando nessa fase, Márcia, Hum, nós rompemos com o papel, no caso de pai e mãe, porque é um momento que os filhos estão saindo de casa, ou verdade. para estudar fora, ou para morar fora mesmo, né? Uhum. Ou se casaram, estão tendo os filhos, É, enfim, eles estão construindo a vida deles. Então, quer dizer, aquele ninho vai ficando vazio. Então, pode nossa, vir aí um sentimento de ninho vazio. Ah, não é precisa mais de verdade. mim. E Nossa. aquele pessoa que fala assim, ó, eu trabalho para dar tudo para o meu filho, tudo para filho, filho, filho. Resultado, o filho não precisa mais de você agora. O filho já está É, homem, já está criado, e aí, verdade. minha filha, o sofrimento dobra, né? Por isso que É a gente verdade. tem que ter os nossos objetivos pessoais. Sempre. Né? Os filhos são muito importantes, muito, amo de paixão. Só que assim, você tem que se ver também como pessoa, principalmente. E a Ser segunda humano. ruptura é essa do profissional, da quebra do crachá profissional, né? E é interessante porque aí você esbarra num sentimento muito importante que foi comprovado por pesquisa da Global Hum, Force Work, uma pesquisa feita em 45 países, em que perguntou qual que era a pergunta, o que mais lhe faz feliz no ambiente de trabalho. A uhum. resposta que ficou em primeiro lugar foi sentir-se parte de um grupo ou organização. Nossa, pertencimento. É isso. Pertencimento. Sensacional. Exatamente. Sensacional. Exatamente. Então, quer dizer, você querendo ou não, esse pertencimento a esse grupo, essa organização, ela vai deixar de existir, né? E você vai ter que conviver com isso. E ok. Sim. E o mundo não vai parar por causa disso, né? Olha, Então, tem gente trazer do isso Canadá aqui. assistindo a gente, hein? Que chique. Uau! Gente do céu! Deixa eu passar um perfume. Ai, que linda. Desculpa, Neide, acabei te cortando. Imagina, a gente É. está fazendo uma coisa assim, é um bate-papo aqui, não é É, curso, né? As pessoas têm que ficar à vontade, inclusive quem está verdade. entrando. É uma honra, É, né, para quem está nos assistindo, com acompanhando, certeza. Gratidão. né? Muito, muito. Então, Márcia, para mim isso aí é muito importante, de a pessoa trazer para a consciência, porque ela vai saindo desse aspecto da vitimização, de É agora, o que eu vou mesmo. fazer, só ver a escuridão, só vê a Uhum. treva, não vê a luz, né? Não vê a solução. E eu aí até recomendo algumas coisas assim, práticas Ah, para o dia a dia. Por exemplo, uma coisa que eu fiz que funcionou muito é eu tenho uma rota de trânsito para ir todo tá. dia no meu trabalho.
eu já começo até a mudar aquela rota, sabe? Experimenta, você já vai começando a Ah, mudar, porque no seu cérebro você já vai treinando para aquela mudança. Ou olha que então, se você interessante. vai na mesma rota, eu ia assim, daqui uns dias eu já não vou mais fazer esse mesmo trajeto. A hora que eu chegava, Caramba, que eu abria o Neide. portão lá, botava digital, que o portão abria, eu pensava assim, gente, daqui uns dias eu vou entrar aqui para uma coisa ou outra como, como uma Visitante. outra pessoa, como visitante, né? Vai ter gente que não vai me conhecer, né? Vai ter Sim, pessoas novas que quem que é essa daí? Está chegando, é, né? Você tá tem se que se achando. identificar dentro de uma casa que você ajudou a construir. Aquilo às vezes parece muito dolorido e é, Verdade. de certa forma é, né? Eu inclusive voltei lá para uma vacinação, mais ou menos um ano depois, e o pessoal que estava na recepção ninguém conhecia, porque era tudo terceirizado. E Caramba. ali, até o lugar de você parar e tudo, sabe? Então, assim, dá Ah, um desconforto interno, dá um desconforto de eu falar, puxa vida, imagino. né? Quer dizer, quem é você na fila do pão, né? É, Aqui dentro dessa casa. é bem por aí. Mas então por isso que é importante a gente já ir trabalhando, porque o cérebro, porque pequenas coisas, pequenos Sim. hábitos. Outra coisa que a gente vê muito, né, que eu via muito trabalhando ainda mais no serviço público, dentro da sala, falava, ah, meu computador, minha Verdade. mesa, meu chefe, Uhum. minha. Nada, desapegue. Não tem nada seu. Ali é tudo emprestado. Né? É da União, é do Estado, é do município, Verdade, nada né? seu. Né? E às vezes você até briga por aquelas coisas e tal. Tem gente que briga mesmo. Não é que não pode mudar um lápis do lugar porque a pessoa já tem um piripaque. Daqui a pouco isso vai passar. Então, nada é seu ali. É apenas um lugar que você está ocupando, É né? verdade. Então, assim, isso é interessante para, pelo Uhum. menos assim, para mim, valeu muito ter Uhum. observado essas coisas e que eu fui desapegando, sabe? Tá. Para eu conciliar, adotar, me inserir nesse novo tempo, nessa nova fase, de uma forma mais leve, menos Tá. sofrida, né? Uhum. Menos sofrida. E, bom, então essas seriam duas dicas que eu daria aqui, já assim, de início para colocar. E a outra coisa também que eu considero muito importante, e até dentro dessa visão sistêmica, da questão do pertencimento que nós falamos aqui, né, é de se despedir desse tempo, Hum. Tá. fechamento do ciclo, porque é um ciclo e a É nossa verdade. vida é cíclica, né? Aí cai bem a aplicação daquela música do Como uma onda no mar. Nada do É que foi verdade. será de É, novo do jeito que já que foi já um foi um dia. dia. Nada, nada É será verdade. como antes, né? Então, assim, eu vou viver esse novo, então é o momento de me despedir desse ciclo, porque eu vou agora passar para outro ciclo. Então, você não vai Sim. morrer, você só vai mudar, fazer essa transição para um outro estágio de vida, onde novas demandas vão acontecer, novos aprendizados, uma abertura para um tempo que é muito bacana também. Né? Sim. Tem suas Concordo. perdas, tem suas limitações, claro que tem. A saúde, o envelhecimento é natural para todos nós. Perguntaram para um geriatra, quando que você começa a envelhecer? Quando É, você nasce. é Porque um dia verdade. depois você não tem um dia. Oh, meu Né? Deus! Tem outro sobrinho entrando aqui, Eric. Seja Ai, que bem-vindo, gostoso. A Eric. Sandra Que também entrou, prazer, que é minha amiga. Que legal. que ótimo. Ô, Então, Ney, sim, pode deixa eu te falar. perguntar uma coisa que até a gente conversou, que eu acho que é importante, a questão financeira, né? Dependendo do cargo que você tem e até do nível, no padrão social mesmo, automaticamente, né? Se você não tem aqueles cargos que a aposentadoria continua com o mesmo salário,
Você depois vai para o sim. padrão ou o teto, né, da aposentadoria, ou você entra lá na média, ou faz os Na pedágios da média, vida, né, aquela coisa toda. sim. Essa questão Uhum. financeira para você, quando você trouxe essa questão de consciência, bem, ok, eu tenho um padrão de vida, daqui a pouco ele vai estar mudando. Como é que você fez essa transição? Porque, ok, você já teve consciência, e aí tem outras Uhum. consciências, né? Porque você tinha um padrão e aí Sim. ele vai mudar. Exatamente. Isso entra até no nível desse quadro de informações que é preciso nesse momento que você se depara com essa nova fase. Eu Tá. tenho que trazer justamente essas informações, quer dizer, qual que Uhum. é o meu prazo, quanto tempo eu Ah, tenho, legal. né? Tá. Eu quero, e qual que seria um planejamento básico para mim, para eu poder aposentar? Daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou é algo Uhum. já compulsório, que a gente fala da expulsória, né? É. Quando que isso vai acontecer, né? Então, dentro dessas informações, eu Uhum. vou também levantar, e principalmente, esses dados financeiros. Quer dizer, qual Ah, que vai legal. ser, e eu fiz isso, eu fiz uma simulação, né, que tinha um programa Hum, lá da União que permitia isso, fiz uma simulação para saber quais seriam meus proventos dentro da tá. legislação que me albergava, né, de acordo com o tempo que eu tinha entrado. E eu Uhum. vi que, de fato, aquele valor que eu recebia não seria o mesmo, Nossa. sabe? É. E que entraria na média das contribuições e o plus, vamos dizer, né? Por exemplo, gratificação de gabinete, vale alimentação, auxílio alimentação, essa Sim. coisa, seria retirado. Então, Convênio, Márcia, né? o convênio até manteve, sabe? Manteve? E isso é Tá. interessante também, porque tem empresas que tiram o convênio, Sim. né? E aí é um caso também bem interessante, porque o convênio, quanto mais envelhecemos, mais as taxas são altas, né? Não é, menina? Aumentam justamente conforme a idade, né? Exatamente. Cruel, é muito cruel. É verdade, Mas, muito. enfim, né? A gente tem que perceber essas informações e trazer isso para a realidade para falar, ó, eu vou ter que conviver com isso, porque assim, não tem como mudar. Isso é interessante também, Márcia, porque muitas pessoas a gente vê que são reféns, sabe? Inclusive de filhos, porque chega num momento que eles se mantêm no trabalho, ainda que esgotados, porque tem um filho que está adulto, no ponto de ir É para o mercado de verdade. trabalho e tal, mas não sai de casa porque confia que o pai vai trazer ou a mãe vai trazer aquele sustento, Tem sabe? razão, Ou tem porque razão. tem um neto, né? Quantos É avós que mesmo. são pai avô, Paz. né? Eu vi É verdade. muito lá no meu trabalho que o filho que ia receber lá os proventos, porque a mãe, no caso a avó, que Hum. sustenta os netos. E isso tem muitos casos das pessoas que demoram para aposentar, porque ele fala, como que eu vou fazer? Eu tive vários colegas assim, Eu que imagino que falavam, sim. mas eu falei, olha, você não vai aposentar. Ah, mas como que vai ser? Eu falei, gente, tem vida lá fora, né? Tem vida Nossa. ainda. E quer Uhum. dizer, e as outras pessoas não estão fazendo nada para se Uhum. sustentar, então isso é muito triste, mas é real. Então, nesse processo de coaching, uma das tarefas, uma das fases foi justamente olhar para esse financeiro, fazer esse Tá. levantamento. Na época, Uhum. até eu tive um colega que estava fazendo uma formação e já atuando como educador financeiro. Eu Uhum. chamei também ele para me ajudar, né? E fui fazendo esse planejamento financeiro, Márcia, assim, de Hum. ir guardando proporcionalmente aquilo que eu deixaria de receber com a Sim. aposentadoria. Como diz, Tá. aquilo lá não era meu, né? Era uma coisa que estava vindo, mas que iria ser cortado. Então, não era algo do Sim. cargo, Tá. essencialmente. Então, eu fui Uhum. tirando. No primeiro mês, eu tirei 20% daquela Uhum. gratificação, por exemplo. Aí, Ah, dali a tá. 2 meses, eu tirei 40% e fui fazendo uma reserva. Fiz, na época, a previdência privada. Eu não estou Aham. fazendo propaganda aqui, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, para mim, me pareceu a melhor opção na época, porque eu queria fazer alguma coisa, eu não tenho muito conhecimento disso, então foi o que eu entendi que seria
a melhor opção naquele momento, né? Que eu Ok. ia fazendo essa reserva. Isso me deu Uhum. muita tranquilidade, né? Verdade. Embora eu tenha uma estabilidade, vamos dizer, uma tranquilidade em termos de contexto familiar e tudo mais, mas psicologicamente isso me trouxe muita tranquilidade. Então, esse é um fator importantíssimo que faz Eu parte do acho. planejamento, que é o item que eu coloquei aqui como fundamental, Uhum. sabe? Do planejamento, Essa né? questão financeira muitas é uma armadilha também, né? Porque as Sim, pessoas é igual fazer quando você está fazendo coach de transição de carreira. As pessoas às vezes estão muito bravos, né? Quer sair da empresa. A primeira coisa que eu falo é: você tem uma renda que você tem um fundo de caixa aí que você se organizou antes de ter odinho do chefe, sim, né? Você tem um fundo de caixa para se manter, né? E aí as pessoas não exatamente. têm, mas elas ainda estão no momento produtivo no sentido sociedade, né? Agora, quando chega É, no momento, nesse exato momento que você está comentando, é meio que um momento de tomada de decisão. Se você não se organizou lá atrás, é quase que correr contra o tempo, né? é. E isso também remete a um outro fator do planejamento, que é justamente o que eu vou fazer depois. Porque se a Exato, pessoa nem pensa em ter uma renda complementar, é seja verdade, porque ela quer trabalhar por prazer, por amor, ou até por necessidade, então ela fala assim: uhum. ah, mas eu não quero saber de trabalhar mais. Então você tem que se adequar a É, esse padrão de vida que você vai oferir depois com os proventos da aposentadoria. é verdade. Então, não é sonho e não é viver na reclamação e na vitimização. Isso não leva a nada, né? É. É você justamente fazer isso. Que possibilidades que eu tenho? Então, dentro desse planejamento, vislumbrar as possibilidades. O que eu tenho de possibilidade? Eu quero continuar trabalhando, que foi meu caso. Bom, eu vou continuar trabalhando, então eu vou ter uma renda complementar, embora seja variável, mas eu sei que eu tenho isso daqui. E Sim. também não vou fazer só pela renda, né? E aí também outro fato importante, eu vou trabalhar com o quê? Se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar com Hum, o quê? E aí entra a fase do, que até eu coloquei aqui, é uma possibilidade, inclusive, de você viver seu propósito. Porque se você não vivenciou até ali, se você trabalhou mais para o sustento, como um emprego, né? é Viu o seu verdade. trabalho, sua carreira como emprego, agora está na hora de você ver como carreira, como propósito, como prazer, uma atividade prazerosa que vai também te dar um ganho financeiro. É tudo de bom, né? É mesmo. É Fala tudo dos de bom. seus 3 P's. Você falou do prazer, eu lembrei dos 3 P's, né? Que eu adoro. Sim. Então, o primeiro foi Eu adoro. justamente essa questão da preparação, né? Tá. Dessa preparação com as informações. De você vislumbrar tudo que está no seu cenário, o que eu faço, o que de fato vai me demandar, e até a questão da informação. Informar É a verdade. família é a primeira impactada, Uhum. além de você, né? Eu já vi casos, salvo engano, foi a Fátima Bernardes, teve um tempo, início do ano, me parece que ela abordou essa temática com ela trouxe várias situações. E Uhum. teve, por exemplo, pessoas que chegaram e falaram: gente, eu fiquei desesperada, porque eu achei que eu fosse fazer tudo, tinha meu tempo livre, e beleza, eu olhou só por lá. Aí chegou em casa, ela viu que o tempo livre dela, ela ia ficar em casa dividindo o espaço com outras pessoas, É que tinha mesmo. a secretária na casa, que tinha o marido, que tinha o filho, enfim, aquela balbúrdia, conflito total. Ela falou, nem secretária não parava, porque era um movimento na casa que, né? Então, essa preparação no geral de vislumbrar esse cenário e tal é muito importante. A segunda questão é justamente a questão do perigo da não preparação. Tá. Isso pode te levar a situações muito críticas, caóticas e até a uma morte, porque a pessoa É definha. verdade. Tem razão. É depressão, é tristeza, é pânico, são situações terríveis
que fica difícil de controlar depois, né? Uhum. Então, Tá. esse é um dos perigos de não fazer essa preparação, né? Uhum. E a outra coisa que eu coloquei também aqui do planejamento, outro P, né, que você É falou, o outro P, que é o melhor. o outro P, Esse é o preconceito, melhor. o preconceito, Ah, sabe? O preconceito de tanto externo quanto da própria pessoa, é sabe, verdade. Márcia? Porque muitas pessoas ainda associam as pessoas acima de 50 anos como velhos. Não é, A menina? OMS Que até tem situação. 16. Pois é, infelizmente. E até no início mesmo da pandemia, muitas gracinhas aconteceram, né? Cata velho, leva velho para casa, não É sei o que lá, verdade. resultado. Lembra? A pandemia Lembro. matou muita gente jovem. Foi, E verdade. tem muitos velhos, muitos idosos sobrevivendo e muita gente jovem morrendo. É um paradoxo, é um trem doido, né? E assim, aconteceu. Mas assim, a gente vê a famosa velhofobia, né? Uhum. Mas muitas vezes o preconceito não é só lá fora, o preconceito é da própria pessoa, sabe? Faz Porque tem sentido, pessoas que tá. falam assim, você pode aposentar. Por exemplo, tem uma empresa lá que está fazendo um projeto de preparação de aposentadoria. Eu já vi muitos casos. E a pessoa se nega a fazer. Poxa, Verdade, é uma tem mesmo. oportunidade, É, né? Aí fala, não, olha, você tem uma habilidade, Márcia, tão boa em ensinar, em oratória, em fazer capacitação, quer dizer, só para você trabalhar nisso daí já seria um ganho, né? E a pessoa fala, não, mas eu não quero isso, sabe? Eu não quero uhum. fazer nada disso. Porque imagina eu numa sala de aula, eu com esta idade, geralmente o pessoal usa essa expressão, né? Eu com É, esta idade, pelo amor de Deus, gente. Então, quer dizer, o preconceito maior uhum. é nosso conosco mesmo, sabe? Na medida em que nós nos achamos velhos demais para fazermos alguma coisa nova. E pelo contrário, É a verdade, imagina. longevidade, né? A longevidade, ela está muito associada à produtividade, à atividade. É Isso verdade. é comprovado cientificamente. Você trabalha com a questão da, da, Neurociência, da né? felicidade, neurociência, É, você sabe é. disso, né? É Uhum. comprovado que quanto mais nós ativamos nossos neurotransmissores, o nosso cérebro com coisas novas, Sim, aprendizados novos, mais você tem vida saudável. com Então, certeza. e ativa, né? Então, isso daí é muito importante. Esse Uhum. perigo, desse preconceito, é um dos perigos. Né? E o outro P que eu te falei é justamente esse P do prazer. É esse que eu quero. É o P do Eu prazer. quero esse. Eu estava esperando Olha, esse. ai, que legal. É, Ah, não, porque é tudo de bom, né? Falar tudo, de alguma tudo. coisa que você faça e que te dá prazer. E essa é uma fase que nós temos que nos permitir de justamente fazer coisas que nos dão prazer. É Prazer verdade. em tudo, É. né? Em tudo. De você viver, como diz, o aqui e o agora com muita intensidade. Então, Ai, se que você lindo. está dentro de casa, a Ana colocou, É isso mesmo, é e PPP. é PPP. E dentro dessa preparação toda tem essa questão das possibilidades, do planejamento que a gente já vem falando, né? Uhum. E a outra questão, essa questão do prazer, é justamente isso, se permitir Se viver, permitir. né, naquilo que você gosta. Então, é momento de você reativar sonhos que estavam guardados, né? De você ir levantando, até naquela fase que eu falei, de ir mudando a rotina e tal, é uma fase boa também para você ir reacendendo amizades antigas que você perdeu o contato, porque É. aqueles amigos que você sempre vai na festinha, que você é convidado e você os convida, não vai mais existir. Ou Não não é naquela verdade, proporção. né? Tem razão, é verdade, faz E isso sentido. impacta muito. Meu Deus. Principalmente, Márcio, uma coisa que eu tenho observado
quando as pessoas atingem, elas ocupam cargos de alto escalão, Tá. status, Uhum. sabe? Eu que venho da área jurídica, É. vi muitas pessoas, assim, desembargadores, High pessoas que society, né? Tá. exato, têm aquele nível de status e tal, que é convidado para tudo e tal, é que aí, de repente, se ele não se mantém ativo, ele cai no esquecimento de uma forma ou de Exatamente. É outra. uma coisa louca isso, né? Quer dizer, Exato. você tá lá pelo cargo, pelo status, por uma patente, e não porque as pessoas gostam de você, gente. É horrível isso, né? Exatamente. As pessoas que te rodeavam já não estão nem Então, aí mais. Isso é cruel, isso é muito sério, sabe? Então, se as nossa. empresas não olham para isso, e são poucas que olham, que se preparam, eu falo que é uma crueldade, porque você ajudou a construir quando você estava no seu melhor estágio de produtividade e tal. Uhum. E, de repente, você cai no esquecimento. Não preciso mais, não é mais ninguém. Ele fala, não é mais ninguém, então deixa de escanteio. E não, e ainda por Assim, cima, você é olhado como custo, né? exatamente, exatamente. E quanto aprendizado e quanto conhecimento essa pessoa pode repassar, É, poderia repassar. Dando exatamente. aulas, incluindo inclusive jovens, eu falo assim, gente, é um desperdício, porque é como a gente falou ontem, quando a gente vai alcançando a faixa dos 40, 50 anos, é quando nós estamos na nossa melhor fase É, produtiva. Nós já exatamente. erramos, né, o suficiente, já acertamos, nós aprendemos inclusive a ponderar, não é mais aquele instinto, aquele impulso que você vai Isso. fazendo tudo, né? É, E muita aprendizagem desperdiçada, é né? verdade. Eu Então, e concordo. nesse sentido do prazer, e aqui até abordando a questão de uma ferramenta muito usada nesse processo, até a Hum. Ana, ela colocou isso dentro da monografia, é a roda da vida Ah, adaptada para a é. roda do aposentado, Que que é calcada em legal. 4 pilares: do Uhum. lazer, do autocuidado, realizações e relacionamentos. Ai, que Porque a lindo. pessoa já tem que começar a olhar um pouco mais para esses pontos. Então, eu gosto de futebol, então eu vou em lugares que tenha futebol, eu vou reunir com amigos, né? Eu gosto de desenvolver literatura, vou participar de grupos de clube de livro, vou fazer Uhum. encontros, enfim, de ter esses pilares sempre presentes. O autocuidado, mais do que nunca, a saúde, a gente está vendo aí, nosso É, bem mais precioso, nós estamos fazendo qualquer coisa para para termos vida e manter. saúde, né? É verdade. Exatamente, é a É roda do lar. verdade. Roda do lar. Que lindo. Que É. lindo. E tem Neide, nosso atividades que tempo você está vai fazer. acabando. Está Só acabando. que Eu queria falar aqui. para você, me falar quantos minutos nós temos. Ah, é, Quantos tem minutos? uns 7, 8 minutos aí, para não desligar, Ah, porque senão o beleza. Instagram derruba. E aí eu queria que Tá, eu você estou falasse, concluindo. se te terminasse, e deixasse uma mensagem para as pessoas. Olha, e ainda não falei do meu livro, até não trouxe ele aqui. Você não trouxe? Depois eu coloco no post lá para divulgar, então. Tá. É, eu queria deixar a mensagem seguinte, que há muita vida nesta fase. Ai, que E que a gente lindo! não pode, Sensacional! Ah, e a gente não pode desperdiçar esse tempo, porque tem até uma frase, salvo engano, que é do Confúcio Cícero, que ele fala: em cada idoso existe já uma pessoa que já foi jovem. Agora, ah, no jovem, pode não existir o idoso. Quer dizer, nós ai, que chegamos até aqui, lindo! né? É Nós estamos tendo esse verdade. privilégio de termos Gente, vivido, sensacional isso. É muito legal, né? faz todo sentido. Faz sentido, né, Márcia? Legal. Ficaria aqui, ó, Então, pensando nisso. exato. Então, eu acho que as pessoas mais novas, ao invés de discriminar e tudo mais, têm que muito valorizar
e elevar mesmo as pessoas de mais idade, porque talvez elas não tenham esse privilégio, É sabe, de verdade. atingir essa maioridade, né? Essa maturidade, e ainda mais quando você tem uma maturidade ativa, que o Deepak Chopra Sim, fala de maestria ativa. Ele fala que é o melhor da vida que você pode concordo. fazer, porque você pode, nesta fase, você aproveitar para construir o seu legado. Se você não fez ainda, viver seu propósito efetivamente, é o tempo de você fazer isso, contribuindo Sim. para o mundo, fazendo algo que te dê o P do prazer e contribuindo em alguma coisa para alguém, para o mundo. Então, é essa mensagem que eu deixo. E Neide, E eu acho estamos que à assim, disposição. a nossa missão, você acabou de falar a nossa missão, né? A gente como coach de carreira, essa é a nossa missão enquanto sociedade. Então, assim, Exato. exatamente, acho que o nosso propósito é isso, é trazer para as pessoas, né, cada uma no seu nicho, cada uma atuando como entende que faz sentido, é trazer esse significado para as pessoas, né? E eu fico muito feliz Exatamente. de poder ouvir de uma pessoa que construiu uma carreira e que hoje está na ativa aí e que está usando toda a Sim, experiência que ela trouxe, que ela sim, teve, que sim. você teve, para as pessoas verem que falar, cara, não acabou e tem tipo assim, é igual que eu falo que é fase de joguinho. Acabou essa fase, começa outra. E vamos lá, e vamos tudo de novo. E eu acho que é isso daí mesmo. Assim, é muito legal. Gente, a Neide tem um livrinho de cartões, assim, é uma pena que ela não trouxe. Depois eu vou colocar um post para vocês verem. E eu até falei para ela, falei, ai, Neide, eu não tenho, mas eu vou Pois comprar e é. aí eu vou pôr lá para fazer propaganda para a Neide. Neide, você atende, né? Você está atendendo. Quem quiser falar com você, te chama no direct. Estou. Então, quando eu comecei a falar do coaching, eu comecei a falar e tal, e não falei de uma fase super importante, que foi justamente que nessa fase, depois, na fase da aposentadoria, eu fiz minha Ah, transição para empreender também, né? Que posso considerar como uma ah, quarta carreira, né? é. Dentro da People, consultoria e Aham. coaching, que eu tenho com a minha filha, nós somos Isso! sócias, trabalhamos nesse nicho de coaching de carreira, coaching de vida, né? E ela faz mentoria e consultoria É também. verdade, é Trazemos, verdade. trabalhamos com ferramentas lúdicas, como a Points of View, com a visão sistêmica, né? Agregamos todo o nosso conhecimento em tudo que a gente faz, nós trazemos para o nosso trabalho, porque o que faz sentido para nós, a gente quer levar para outras pessoas Isso também. aí. Quando se Né? trabalha com Então, propósito e significado, é exatamente esse o exato, resultado, né? Meu amor, exato. vai Então, quem quiser sair. fazer contato, vai A sair, gente, né? Pode a gente entrar vai no direct. marcar, a gente vai marcar outra Obrigada. live para falar de outras coisas, mas desse assunto também. Amei falar com você. Obrigada de verdade por Obrigada. você Eu agradeço muito também. ter aceitado o Muito. convite. Obrigado por todo mundo que entrou e ficou na live. Então, assim, eu sou muito grata. E também estou à disposição, tá? Se você quiser depois marcar uma para a gente fazer no teu, a gente Ah, faz também. ótimo. E tamo junto, tá Excelente. bom, meu amor? Tá Obrigada, fica ótimo, com amiga. Deus. Obrigada. Clarice, Sucesso. depois chama a Neide para você falar com ela, que é legal. Você E, que está nesse momento é super legal, né? Clarice, estamos à disposição, viu? E manda essa live para quem vocês acharem. Nós mandamos aqui o aviãozinho, né? Para quem É, achar que pode ser útil essas informações, essas reflexões, na verdade, né? exato, foi muito legal. Neide, um E beijo, fica com Deus, beijo. fica com Eu Deus e também aí, agradeço e o vamos aí. convite. Lindo o seu trabalho Vamos. e muito bonita a sua história, viu? Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.